Já se passaram 11 anos e o Hanjue não aguenta mais essa vida. Ele soca o chão com raiva, implorando para o tal sistema do vovô ter piedade e lhe dar algo que preste. A história dele é bizarra. Na sua vida passada, na Terra do século 21, ele foi diagnosticado com câncer terminal aos 21 anos. Mas em vez de sofrer no hospital, o cara resolveu ficar em casa esperando a morte e baixou um jogo de cultivo bem duvidoso para se distrair. O resultado? Morreu jogando. E ele acordou na grande dinastia Yan, dentro da seita Jade Pura. Mas não como um mestre, e sim como filho de escravos do ancião Iron. O tal ancião proibia os escravos de cultivar, e as ervas espirituais eram veneno para os mortais. Quando Hanjue tinha só 6 anos, os pais deles fugiram e deixaram ele para trás. O ancião Iron nem ligou e só mandou o moleque assumir o trabalho dos pais. Agora, aos 11 anos, ele tem um sistema que permite rodar a sorte para ganhar uma raiz espiritual e um destino inato uma vez por dia. Ele está nessa rotina de reroll há quase 10 anos, mas será que depois de tanto tempo tentando a sorte finalmente vai sorrir para ele? O Hanjue é teimoso e se recusa a acreditar que não vai tirar a sorte grande. Ele botou na cabeça que só começa a cultivar de verdade quando conseguir uma raiz espiritual e um destino inato de respeito. Muitos dias se passam e a rotina é a mesma. Ele faz seus alongamentos, conta cada movimento e quando termina, se prepara para o momento da verdade. Ele ativa o sistema e aperta o botão para girar o dado. O dado rola, o clima fica tenso, mas o resultado é um balde de lixo. Raiz espiritual de nível lixo de 1 em 1 milhão. O choque é tão grande que o Hanjue chega a cuspir sangue e desaba no chão. Um resultado tão podre desses, será que ainda resta alguma esperança na rodada de hoje? O Hanjue já estava chorando as pitangas, aceitando que o dia seria um desastre, mas resolveu gastar a última chance, rodando seu destino inato. Ele aperta o botão, sem muita fé, mas o ícone que aparece é um joinha brilhante. Quando ele olha os detalhes, quase não acredita. Ele conseguiu 4 destinos de nível máximo de uma só vez. Ele agora é inigualável, com carisma no talo, fanático por espadas destinado, com a maior aptidão possível para o Dao da espada. Tem uma técnica de movimento de pico, e para fechar com chave de ouro, é um descendente do Imperador Imortal, o que garante uma técnica de cultivo de elite e 1000 pedras espirituais de alto nível. O moleque entra em modo de celebração total, rolando na grama e gritando que finalmente tirou a sorte grande. Com esses Agora que garantiu esses 4 destinos apelões, o Hanjue mudou o foco. Ele decidiu que não se importa de continuar rodando a sorte para a raiz espiritual, mesmo que demore até ele completar 40 anos. Como ele já viveu 2 vidas, ele quer que essa seja satisfatória e se recusa a ser um escravo para o resto dos dias, como os outros ao redor dele. Olhando para o horizonte da seita, ele faz uma promessa. O nome Hanjue ainda vai ficar marcado na história, mas enquanto ele planeja o futuro, algo inesperado acontece na seita e interrompe a paz dele. Começa a gritar para todo mundo sair e se alinhar, porque 2 imortais da seita principal chegaram. O Hanjue fica confuso, sem entender o que cultivadores desse nível estão fazendo ali. No topo de uma rocha, surgem 2 figuras imponentes que deixam os escravos babando de admiração. Enquanto a galera fica sonhando em ser como eles, o Hanjue mantém o pé no chão e pensa que, assim que conseguir sua raiz espiritual de elite, vai ser muito mais forte que esses 2. Só que um dos cultivadores manda o papo reto. Eles vão ficar ali cultivando e vigiando o jardim de ervas, e ninguém deve atrever a incomodá-los. O Hanjue percebe algo estranho e se pergunta o que aconteceu com o Sion Iron, o antigo responsável. Com novos chefes na área, o Hanjue volta para seus giros diários, mas o sistema resolve pregar uma peça nele. O Hanjue tem consciência de que o universo da cultivação não é exatamente um parque de diversões. O garoto está determinado a conseguir uma raiz espiritual de nível elevado o quanto antes, porque, sem isso, ele vai estar totalmente vulnerável. Mas você não vai acreditar, a sorte está toda contra ele. No dia seguinte, ele resolve tentar a sorte novamente, e só se depara com lixo. E no dia seguinte, chega a gritar que é escolhido de Deus, mas adivinha? Um palavrão de pura frustração. Um ano se passa e ele já está apelando para qualquer religião,
implorando por uma migalha de sorte. Que situação, né? 2 anos depois e nada mudou. Sob a neve, lá está ele, agachado e exausto, se lamentando que em 2 anos não apareceu uma única raiz de nível alto, e muito menos uma especial. Ele divaga sobre quando, a misericórdia, ele vai conseguir iniciar a cultivação desse jeito. Com a paciência no limite, será que ele vai jogar a toalha ou algo vai interromper seus planos? A tensão tá lá em cima. Ele até considera usar uma raiz de nível médio só para dar início de uma vez, mas logo descarta a ideia. O que ele quer é uma vida longa e próspera, então não dá para aceitar nada abaixo do máximo. Subitamente, uma algazarra começa a rolar. O Lorde retornou! O famoso ancião Iron, que estava desaparecido há 2 anos, finalmente aparece. Todos os trabalhadores se curvam e o cumprimentam com grande reverência. O velho de cabelos brancos e um semblante sério agradece por todo o esforço enquanto esteve fora. O Ranjue de longe só observa, pensando que o pessoal é um bando de puxa-sacos. Sabe que, por mais que bajulem, o ancião Iron não vai oferecer benefício algum para ninguém. Contudo, o clima muda quando um guarda aponta para ele, para o Zanguige, e mais 2, dizendo que o Lorde está chamando os 4 agora. O que um mestre tão poderoso poderia querer com os meros escravos, logo após voltar de viagem? É zarolho, viu? Enquanto caminham, os outros escravos começam a cochilar, tentando adivinhar se vão ser mandados para alguma parte específica do jardim. E o ancião Iron vai direto ao ponto. Ele quer ver suas mãos para averiguar o nível das raízes espirituais de cada um. O Ranjue não acredita. Por que agora? O velho sempre proibiu os escravos de cultivarem, então essa mudança de atitude é bem suspeita. Ai! Ele nota algo sinistro. Tem sangue nas roupas do ancião. Um frio na barriga, ele começa a suar, perguntando se o velho se machucou ou se rolou algo mais pesado. O ancião Iron, com um olhar sinistro e os olhos vermelhos brilhando nas sombras, estende a mão e pede ao Ranjue para mostrar as dele. Sem alternativa, ele obedece, tremendo de medo. Se o ancião descobrir que ele tem potencial, será isso a salvação dele ou a sentença de morte? É uma tensão sem fim. O Ranjue está em estado de pânico, achando que o velho quer fazer de todo mundo um remédio para aliviar suas próprias feridas. Mas para alívio dele, o ancião Iron solta a mão dele e diz que ele não possui raiz espiritual alguma. Ufa! O Ranjue respira aliviado, pensando que se tivesse começado a cultivar antes, teria se ferrado. O próximo da fila é o Zanguige, um cara mais cheinho segurando um pássaro. O ancião então diz que ele tem uma raiz e oferece para ser seu discípulo, levando-o para treinar. O Zanguige aceita na hora, todo empolgado, enquanto os outros escravos ficam cheios de inveja, imaginando que ele vai se tornar um imortal. O Ranjue só observa, pensando que o pessoal é bem ingênuo. Para ele, o Zanguige nunca mais vai aparecer depois de cruzar aquelas portas. Ele reitera que esse mundo é severo, e ele precisa de um poder absoluto para ficar seguro. E assim mais 3 anos se passaram. Após 5 anos de espera, será que finalmente o sistema vai dar a ele o que tanto deseja? A expectativa está lá nas alturas. Finalmente, a roda da fortuna virou. O Ranjue tá rindo que nem um louco, quase tendo um infarto de tanta felicidade. Ele conseguiu. O físico espiritual dos 6 caminhos agora pertence a ele. Essa belezura tem atributos de vento, fogo, água, terra, madeira e trovão, além de aumentar sua providência. Ele está pronto para entrar de cabeça na cultivação de verdade. Mas dá uma pausa e pensa. O ancião Iron ainda está de olho em todo mundo. E o Zanguige? Sumiu e não voltou, o que só reforça a ideia de que ele se tornou pílula. Se descobrir o que o Ranjue pode cultivar, ele já consegue imaginar o destino terrível que o aguarda. É aí que o sistema brilha de novo e oferece algo incrível: criar um mundo isolado. Basicamente, ele pode escolher uma área pequena onde ninguém do lado de fora vai sentir as mudanças de energia. O Ranjue fica em êxtase, achando a ideia do sistema fantástica. Com um esconderijo perfeito garantido, nada pode barrar o início da sua jornada, certo? A expectativa está lá em cima, chegou a hora. O Ranjue toca na tela do sistema, acessando seus atributos com firmeza. Ele declara que, a partir de agora, ele entra formalmente no caminho da cultivação. Ele dá a ordem para o sistema iniciar e, no instante seguinte, uma explosão de energia azul envolve tudo. O Ranjue flutua no centro de um turbilhão de símbolos e correntes de poder, sentindo a força vibrar em seu corpo enquanto se posiciona de meditação. Um espetáculo de pura energia mística.
No meio de toda essa potência, ele nota algo inesperado e solta um "hã? O que é isso?". Surpreso com o que está percebendo e observando durante esse processo, gente, que reviravolta! O que será que ele descobriu no meio de tanta energia? O Ranjue está aqui pensando sobre a técnica chamada 6 Caminhos da Reencarnação e chega à conclusão de que isso é incrível. Ele percebe que cultivar todos os 6 elementos de uma só vez é a jogada, porque, cara, optar por só uma seria um baita desperdício. Depois de um momento de reflexão, decide que ser um cultivador de espada é o que mais combina com ele. Fecha os olhos, se foca e pim! O sistema já manda aquele aviso. A cultivação começou. E nesse instante, ele sente o corpo esquentar. Como se uma energia poderosa estivesse dominando tudo. É de ficar tonto. O sistema então abre a tela de atributos, mostrando Ranjue, humano. 11 de 65 anos de vida. A raiz espiritual dele é insana, garantindo um potencial para vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. E não é só isso. Ele tem providências em nível mestre. É um prodígio sem comparação e ainda é apaixonado por espadas. Até ganhou um pingente do Imperador Imortal. Se isso não é potencial, eu não sei o que é. Com esse status todo, parecia que tudo seria moleza, mas calma aí. Será que o sistema só traz boas notícias? Enquanto observa o sistema, o Ranjue repara que surgiram novas opções. Fica imaginando e fica intrigado com uma aba chamada Relacionamentos. Ao clicar, minha nossa, a surpresa não é nada positiva. Aparece o perfil do ancião Iron, um cara de nível 7 do refinamento de Ki, e a relação dele com Ranjue é pura animosidade. O sistema avisa de forma direta, esse velho realmente o odeia. E se ele descobrir que Ranjue tem potencial para cultivar, não vai pensar 2 vezes antes de armar alguma coisa contra ele. Ranjue fica puto e começa a xingar o velho com tudo que pode. Reclama que passou o ano se esforçando no jardim do cara para receber esse ódio à toa. Meu Deus, agora que a ficha caiu de que o chefe é um inimigo declarado, como ele vai treinar sem ser notado? Ah, a tensão aqui tá real. O Ranjue respira fundo, tentando se acalmar. Ele acha que esse ódio do ancião Iron é em parte porque os pais dele não ficaram por perto. Mas como o velho não fez nada ainda, dá pra dar uma ignorada. Além disso, o ancião sumiu de novo, para um lugar indeterminado. Então o Ranjue concluiu que essa é a sua chance de ouro para cultivar tranquilamente. Ele não quer perder mais tempo e inicia a meditação ali mesmo, fazendo os selos de mão. O plano está definido. Ele só se levanta dali quando atingir o 9º estágio do refinamento de Ki. Ele tá doido para ver o que esse velho Gaga vai conseguir fazer quando ele chegar nesse nível. Eita, o plano de se isolar parece perfeito, mas a pergunta que fica é, será que a energia ao redor vai colaborar? Enquanto medita, o Ranjue começa a enxergar vários pontos de luz flutuando e percebe que isso é o famoso Ki espiritual. Só que tem um detalhe, ele só sente a presença dos elementos vento, terra, madeira e água, nada de fogo ou trovão por ali. Então, ele decide não se estressar e foca nesses 4 elementos primeiros. De repente, o sistema brilha com um alerta. Como ele iniciou sua primeira rodada de cultivação, pode optar entre 2 caminhos. A primeira opção é ser um prodígio de alto perfil e garantir um equipamento legal. A segunda é ser um cultivador mais discreto, adquirindo a habilidade de ocultar o nível de cultivação, a raiz espiritual e o potencial. Ranjue fica boquiaberto. Ele sente que o sistema está dando um baita presente para ele. Agora, entre fama e segurança, qual será a escolha de alguém que tem um ancião poderoso na sua cola? Difícil, hein? Sem pensar 2 vezes, Ranjue dá um sorrisinho malicioso e decide pela segunda opção. Ele sabe que passar despercebido é a chave para sobreviver naquele lugar arriscado. O tempo voa e o sistema anuncia que já se passaram 2 anos. A cena muda, revelando o vilarejo da seita ao amanhecer, com o sol nascendo entre as montanhas e os trabalhadores começando suas atividades no campo. Tudo parece tranquilo e sob controle na superfície, mas muitas coisas mudaram nesse período. Depois de 2 anos no modo furtivo, o quão forte Ranjue se tornou? Essa é a grande questão. Agora ele está usando suas habilidades na prática no jardim. Ele utiliza o Ki da terra para adubar o solo, o da água para umidificar as plantas e o do vento para purificar o ar, criando um ciclo perfeito de crescimento para suas ervas espirituais. Ele observa aquelas plantas reluzentes e saudáveis e, meu amigo, é orgulho que não acaba. Ele revela que, praticando com esses 4 tipos de Ki, já conseguiu alcançar o 7º estágio do refinamento de Ki. Mas calma lá, ele não relaxa, olhando para os lados, preocupado se alguém o viu. Conclui que seu treino por hoje está finalizado. Essa tensão é palpável.
Ele tá ficando forte, mas o sistema lhe deu um presentinho passivo que ele não consegue controlar. Enquanto volta com seu cesto de ervas, Ranjue é saudado por outros trabalhadores. Um tiozinho pergunta como foi a colheita e ele responde educadamente que foi boa. Mas logo o problema se apresenta. Um grupo de garotas fica completamente eufórico ao ver ele passar. Elas gritam que ele não é apenas bonito, mas também excepcional em cultivar ervas. E algumas até dizem que querem casar com ele. O Ranjue fica desconfortável, percebendo que o atributo de charme dele está funcionando de um jeito excessivo. Ele se questiona se isso é uma bênção ou uma maldição, já que o plano dele era ser discreto e o sistema não o deixa esconder sua própria beleza. Que situação. Essa overdose de atenção chama a atenção de alguém que ele não esperava encontrar tão cedo. De repente, alguém chama seu nome. Ranjue se vira e dá de cara com uma mulher imponente de cabelos ruivos. Ele a reconhece na hora e gagueja. Imortal Xing? Ela sorri enigmaticamente e diz: Venha comigo um instante. Sem muitas opções e visivelmente nervoso, Ranjue concorda e começa a segui-la pela floresta, observando a fervura dela enquanto caminham entre as árvores. E agora? Por que um cultivador de alto nível iria querer ter uma conversa com um simples trabalhador do jardim? Enquanto avança atrás da mulher, Ranjue fica refletindo. Ele sabe que Xing Chongguan está ali para tomar conta do jardim no lugar do ancião Iron, mas ele nunca interagiu com os escravos antes. Ele decide usar o sistema para conferir o relacionamento deles e leva um susto. A favorabilidade dela é de 2 estrelas, indicando um profundo interesse nele. Ele fica confuso, já que nunca tiveram interação, e logo culpa seu atributo de charme. Aí ele começa a viajar na maionese, imaginando se ela quer usá-lo como um forno humano ou se tem em mente uma cultivação dupla. Chega a ficar animado com a ideia, mas Xing Chongguan logo corta o clima ao dizer que ele não precisa ficar nervoso, pois apenas quer saber se pretende ser um escravo pro resto da vida. Olha essa reviravolta. Ela pode estar oferecendo uma saída, mas qual será o preço dessa liberdade? Ranjue pensa que é piada, afinal, quem escolheria ser escravo? Mas ele lembra que está nessa situação desde que nasceu, e que tem um ancião Iron no pé dele. Xing Chongguan vai direto ao ponto. Ela quer que ele faça um favor para ela. Em troca, promete ajudá-la a cultivar e a se livrar da vida de imortal. Ranjue pergunta qual é a dela, e a proposta é pesada. Ele tem que conseguir a receita de alquimia do ancião Iron. Ela diz que vai levá-lo para o culto diabólico e promete algo ousado. Se a aptidão dele for boa, ela não se importaria nem em ser sua parceira de cultivação. Olha o convite. É tentador. Mas a palavra diabólico acende um alerta na cabeça de Ranjue. Num piscar de olhos, ele fica em choque, paralisado, como se fosse uma estátua. O pensamento dele entra em frenesi, e ele só consegue pensar: droga. Agora caiu a ficha. A mulher que parecia uma salvadora, na verdade é membro do culto diabólico. Ele percebe que se meteu numa situação bem mais complicada do que imaginava. Agora está entre um ancião que o odeia e uma seita diabólica que quer usá-lo. Como ele vai sair dessa? O Ranjue está numa situação crítica no meio da floresta. E não é pouca coisa. O ancião Iron não está no seu cantinho das ervas. E gritar por ajuda é perda de tempo total. Para deixar a coisa ainda pior, a ruiva, a Xing Chongguan, não sai do pé dele. Toda tranquilona, dizendo que ele tem um tempinho para pensar na proposta dela. A coisa tá brava. O Ranjue nota que mesmo os dois sendo de nível 7 do refinamento de Ki, ela tá sem armas e nem sabe uma pitada de magia. E se ele tentar resolver isso na porrada? Sem chance. Ele tá ligado que ela deve ter um monte de truques na manga. Mas afinal, o que essa mulher quer que justifique toda essa perseguição? O Ranjue tenta dar aquela de desentendido, diz que não tem ideia de onde está aquilo e o sótão do ancião Iron tá cheio de vigias. Ele até finge que não é cultivador, mas a ruiva não morde a isca. Ela já sabe que a receita da alquimia está guardada lá, e pensa em dar uma distraída nos guardas para ele poder entrar e dar um jeito de roubar. E, para deixar a situação mais tensa, ela prende o Ranjue no chão e apresenta um presentinho de boas-vindas, uma pílula que ela jurou que era para desbloquear a raiz espiritual. Mas o Ranjue sacou na hora que aquilo é quase um veneno para meio que estourar suas entranhas. E agora? O que fazer? Ele vai ser obrigado a engolir essa bomba. Sem compaixão, ela empurra a pílula para dentro da boca de Ranjue. E ainda completamente com um bom garoto. E promete que após ele cumprir a missão, vai até preparar ele para ser seu marido. O Ranjue, esperto que só, finge estar muito agradecido e chama ela de fada.
mas por dentro tá fervendo de raiva, fazendo planos de vingança contra essa doida. Agora, com aquele veneno correndo nas veias, o tempo tá passando e ele precisa de um plano já. Assim que ele ficar a sós em um pátio, vai para a parte de trás e vomita, gritando para o sistema expulsar aquela pílula maldita do corpo dele. Ele consegue expelir o veneno, mas o ódio pela Xing Chong Wan só cresce. Ele sabe que os caras do culto diabólico são implacáveis até conseguir o que querem. E é nesse momento que o sistema dá um ultimato. Ou ele consegue a receita e fica na boa, com a ruiva, mas virando alvo da seita de Jade Pura, ou desafia a vilã e ganha uma técnica de espada poderosa enquanto ele vaza. Aí, meu chapa, tá complicada a situação. Qual a escolha que ele vai fazer para não ser caçado por uma seita inteira? O Han Jue se surpreende ao perceber que tem uma missão do sistema e que pode ganhar prêmios até sem ajudar a mulher. Então ele decide que a relação deles não tem volta. Enquanto está sentado no quarto pensando no que fazer, ele escuta um barulho qualquer vindo da janela e solta um "hã?". Quem está de tocar no quarto dele no meio da noite? É a sombra da Xing Chong Wan na janela. Ela avisa que descobriu que a receita está na sala de estudos e que em breve vai distrair o guarda do sótão. O Han Jue precisa ser veloz, porque aquela sala tem uma barreira que, se algo acontecer, o Ancião Iron vai ser alertado na hora. O cenário está em pé, uma torre gigante sob a luz do luar e um plano arriscado que não permite erros. O problema é que o caminho até lá é tudo menos fácil. O Han Jue vai perceber isso da forma mais dolorosa. Indo nessa direção, ele dá de cara com um cultivador morto, todo ensanguentado no chão. Ele fica chocado com a brutalidade da bruxa, que acabou com o cara mesmo sendo da mesma seita. Ele mal consegue desejar que o desconhecido descanse em paz, porque os guardas já estão em alvoroço, gritando que ela foi para aquele lado e pedindo para avisar o ancião Elder urgente. Com a seita inteira em frenesi, o Han Jue precisa agir rápido. Ele vê que a ruiva é super astuta e já levou todos para bem longe. Agora chegou a vez dele. Mesmo sem querer, o Han Jue invade a sala e começa uma busca frenética, se tornando um verdadeiro mini Han Jue que revira tudo debaixo dos tapetes, prateleiras e móveis, na esperança de achar a receita antes que algum guarda apareça. Mas localizar um papel naquele lugar é quase missão impossível. O Han Jue começa a se queixar que o depósito é imenso e que a Xing Chong Wan deve ser meio doida por mandar ele fazer esse trabalho ao invés dela mesma. Ele ainda se distrai, observando a riqueza do ancião Iron, reclamando que o velho usa pincéis de ouro enquanto seus servos mal têm o que comer. De repente, a ruiva surge atrás dele, perguntando o que ele está resmungando e se já encontrou a receita. E agora? Como ele vai explicar que estava perdendo tempo reclamando do chefe? Ele tenta arranjar uma desculpa furada, jurando lealdade, mas ela não está caindo nessa e o ameaça de morte, dizendo que já eliminou muita gente e que um a mais não faz diferença. Entre o desespero, enquanto implora por uma chance, um vaso despenca da prateleira e quebra. E para a surpresa dos dois, do meio dos estilhaços aparece um pergaminho verde escrito Receita de Alquimia. Eles ficam em choque com essa sorte absurda, mas ter a receita em mãos é só o começo de um enigma que pode custar a vida dele. Han Jue está encurralado. A receita de alquimia finalmente apareceu, mas agora ele percebe que caiu na pior armadilha possível. Se entregar o pergaminho para Xing Chong Wan, a seita pura de Jade vai considerar ele um traidor, mas se recusar, a mulher provavelmente vai matar ele ali mesmo. O cara começa a entrar em desespero, pensando que sua vida mal começou e já pode acabar por causa de uma receita maldita. Só que enquanto ele surta internamente, a Xing Chong Wan fica animada demais com a sorte absurda deles. Ela praticamente trata aquilo como um sinal do destino e pega o pergaminho imediatamente. O Han Jue, por outro lado, só consegue pensar que acabou de perder a recompensa do sistema e talvez até a própria vida. Ele tenta raciocinar rápido. Como o Jardim de Ervas pertence à seita da Jade Pura, ele ainda está protegido pela identidade de escravo do Ancião Iron. Se conseguir sobreviver a essa noite, talvez ainda consiga continuar cultivando escondido. O problema é que a situação piora no segundo seguinte. Guardas começam a cercar o local. A Xing Chong Wan percebe na hora que a armadilha fechou. A respiração dela está pesada e claramente ela gastou energia demais distraindo os cultivadores da seita. O Han Jue percebe isso imediatamente e pensa numa possibilidade perigosa: atacar ela pelas costas enquanto está enfraquecida. Mas antes que ele faça qualquer coisa, uma voz fria ecoa pelo salão. É o Ancião Iron. O velho aparece do nada com uma pressão absurda encarando os dois, como se já soubesse de tudo há muito tempo. Ele revela que armou aquilo desde o começo. Quando voltou para a seita pela primeira vez, já desconfiava dos dois únicos discípulos que aceitaram vigiar o Jardim de Ervas. Para ele, era óbvio que tinha algo errado acontecendo. A Xing Chong Wan percebe que caiu direto numa emboscada.
Ela tenta fugir imediatamente, mas o Ancião Iron ataca sem piedade. Uma batalha explode no local, enchendo tudo de energia espiritual e destruição. O Hanjue fica assustado vendo cultivadores reais lutando pela primeira vez. Mesmo escondendo seu poder, ele percebe que ainda está muito longe desse nível. A Shang Tsung consegue escapar por pouco graças às técnicas diabólicas dela, deixando o Ancião Iron furioso. O velho até admite que, se não fosse pelas habilidades de fuga absurdas daquela mulher, ela teria morrido ali mesmo. Então, sobra para o Hanjue. O Ancião Iron olha diretamente para ele e pergunta qual era a sua participação naquela confusão toda. O Hanjue ativa o modo ator profissional na hora. Ele começa a fingir desespero, diz que foi enganado pela Shang Tsung e até afirma que quase morreu tentando impedir a mulher. O velho escuta tudo em silêncio. Depois de um momento tenso, ele finalmente acredita na história, ou pelo menos decide fingir que acreditou. O Ancião Iron explica que a Shang Tsung apenas estava usando ele desde o começo. A ideia de transformar o Hanjue em marido dela? Tudo mentira. O objetivo real sempre foi roubar a receita de alquimia. O Hanjue fica revoltado por dentro, percebendo que quase perdeu a vida porque caiu no papo de uma mulher bonita. Mas no fim das contas, ele conseguiu sobreviver. E o melhor ainda está por vir. Assim que volta para o quarto, o sistema finalmente entrega a recompensa da missão. O Hanjue ganha uma técnica poderosa chamada Espada Divina do Dedo Incomparável. Uma habilidade capaz de liberar energia de espada apenas usando os dedos. O cara quase chora de felicidade. Finalmente ele tem uma técnica ofensiva de verdade para se defender nesse mundo maluco de cultivadores assassinos. Então o tempo passa. 2 anos inteiros se passam enquanto Hanjue continua cultivando em segredo dentro do Jardim de Ervas. Durante esse período, ele treina sem parar e leva suas 4 raízes espirituais principais até o 9º nível do refinamento de Ki. Agora só faltam os elementos fogo e trovão para completar completamente o físico e espiritual dos 6 caminhos. O problema é que o Jardim de Ervas simplesmente não possui Ki suficiente desses elementos. O Hanjue percebe uma verdade importante. Se continuar preso naquele lugar, seu cultivo nunca vai avançar de verdade. Então ele toma uma decisão gigantesca. Depois de viver quase 20 anos naquele jardim, ele decide abandonar o local e sair para o mundo da cultivação. Enquanto corta a lenha usando casualmente sua técnica de espada absurda, ele pensa no quanto ficou mais forte nesses 2 anos. Até o Ancião Iron já parece tão assustador quanto antes. Pela primeira vez, o Hanjue sente que finalmente tem poder suficiente para sobreviver fora daquela prisão. Mas deixar o jardim significa entrar num mundo cheio de cultivadores, seitas, monstros e perigos desconhecidos. E considerando o azar absurdo que sempre persegue ele, isso provavelmente não vai terminar nada bem. O Hanjue finalmente decidiu agir, depois de toda aquela confusão com a Shang Tsung e o culto diabólico. Em vez de continuar preso naquele jardim de ervas, esperando problema atrás de problema aparecer, ele resolve aproveitar a força para subir de posição dentro da seita pura de Jade. E não é pouca coisa, o cara já chegou no 9º nível do refinamento de Ki. Quando alguns discípulos descobrem isso, o choque é imediato. Um mortal qualquer do jardim ter alcançado esse nível sozinho parece absurdo demais até para os cultivadores da seita. Os discípulos explicam que, dentro da seita da Jade Pura, existem mais de 2.000 discípulos externos, mas menos de 100 conseguem alcançar o 9º nível do refinamento de Ki e entrar na seita interna. E ainda por cima, os 3 melhores de cada competição recebem pílulas de fundação, itens capazes de ajudar alguém a atravessar o gargalo e alcançar o reino do estabelecimento da fundação. O Hanjue escuta tudo isso calmamente enquanto analisa a situação. Pela primeira vez, ele começa a perceber o tamanho real da seita de Jade Pura. Mas no meio daquela conversa, uma informação específica chama a atenção dele imediatamente. O Hanjue pergunta se a seita pura de Jade possui lugares com Ki espiritual de fogo e trovão. Afinal, apesar do físico espiritual dos 6 caminhos permitir cultivar vários elementos ao mesmo tempo, ele ainda não encontrou ambientes adequados para treinar fogo e relâmpago direito. O discípulo explica que na seita externa não existe um lugar assim, mas talvez a seita interna tenha. Nesse momento, o Hanjue quase arregala os olhos, a ficha cai na hora. Talvez entrar para a seita interna seja exatamente o que ele precise para continuar evoluindo. O discípulo então percebe algo estranho e pergunta diretamente se o Hanjue possui uma raiz espiritual de trovão. O clima muda na hora. Mesmo tentando manter a calma, o Hanjue sabe que raízes espirituais raras são extremamente valorizadas naquele mundo. O cara rapidamente diz que, se for verdade, ele pode até fazer uma recomendação especial para o Hanjue entrar diretamente na seita interna. Mas revelar talento demais pode ser perigoso. Então, até onde o Hanjue deve mostrar sua verdadeira força?
Mesmo desconfiado, Han Jue decide arriscar um pouco. Ele imediatamente chama o discípulo de irmão Yang e pede humildemente uma recomendação. Só que no segundo seguinte, relâmpagos começam a estalar ao redor do corpo dele. Uma energia roxa monstruosa cobre sua mão enquanto eletricidade percorre o ar ao redor. A cena deixa até o discípulo de óculos completamente em choque. O Han Jue ainda aproveita o momento para jogar charme, dizendo que jamais esquecerá a bondade do irmão Yang, se conseguir entrar na seita interna. O coitado praticamente cai na lábia na mesma hora e promete ajudar imediatamente. O plano funciona perfeitamente, mas agora o Han Jue vai precisar enfrentar os verdadeiros superiores da seita. Os dois seguem direto para o Salão dos Anciões. Dentro do prédio, um velho responsável pela avaliação recebe a informação. Existe um cultivador errante no 9º nível do refinamento de Ki querendo entrar para a seita de Jade Pura. O ancião ergue a cabeça lentamente, interessado pela primeira vez, afinal, alguém alcançar esse nível sozinho não é algo comum. Só que, quando chega a hora da avaliação, o Han Jue começa a ficar nervoso de verdade. Ele sabe que possui o físico espiritual dos 6 caminhos, uma combinação absurda de múltiplos atributos elementais. Se descobrirem tudo isso, talvez ele vire alvo imediatamente. O próprio Han Jue pensa que um velho daquele nível provavelmente consegue enxergar através dele facilmente. Por isso, ele decide esconder a maior parte de seu poder para sobreviver naquele mundo. A discrição ainda é mais importante que talento, mas mesmo segurando sua força, o resultado ainda acaba sendo assustador. Quando Han Jue revela apenas parte das suas raízes espirituais, a sala inteira entra em choque. Trovão, fogo e vento aparecem ao redor dele ao mesmo tempo. O velho avaliador arregala os olhos, enquanto o irmão Yang perde a compostura. Uma raiz espiritual tripla já é considerada extremamente rara. O Han Jue posa calmamente no meio dos elementos, tentando parecer humilde, mas por dentro ele já está surtando, pensando que talvez tenha exagerado sem querer. Ainda assim, o resultado é imediato. A seita pura de Jade aceita ele na hora. Como recompensa pela entrada na seita interna, o Han Jue recebe vários recursos de cultivação. Um hobby oficial da seita pura de Jade, um passe da seita, uma bolsa de armazenamento, 100 pedras espirituais de baixo nível e até uma garrafa de pílulas de condensação de Ki. Pela primeira vez desde que reencarnou, ele finalmente deixou oficialmente a posição de escravo. O irmão Yang ainda avisa que já reportou tudo ao primeiro ancião e que assim que ele retornar, o Han Jue será oficialmente registrado na seita interna. Depois disso, o deixam sozinho para descansar. E é aí que o Han Jue toma uma decisão que define completamente o caminho dele dali para frente. Sentado sozinho no quarto, o Han Jue percebe que, sem querer, acabou recebendo tratamento especial outra vez. Só que em vez de ficar animado com fama ou status, ele só pensa em uma coisa: cultivar. Para a maioria dos cultivadores, avançar de nível exige anos de preparação, compreensão espiritual e muita sorte. Mas o Han Jue é literalmente um monstro de talento. Com o físico espiritual dos 6 caminhos, cultivar se torna algo absurdamente natural. Principalmente agora que ele finalmente encontrou o ambiente com Ki espiritual de fogo. Enquanto chamas espirituais giram ao redor do corpo dele, o Han Jue mergulha completamente na cultivação. O fogo envolve o quarto inteiro, enquanto sua energia aumenta sem parar. Mesmo assim, ele não sente empolgação por poder ou glória. No fundo, existe apenas um pensamento dominando a mente dele: viver por muito tempo. Ele relembra a própria vida passada na Terra, um jovem que morreu cedo demais por causa de uma doença terminal, alguém que nunca teve tempo de realmente aproveitar a vida. E agora, depois de ganhar uma segunda chance em um mundo de cultivação, ele finalmente entende o que mais importa para ele. Nesta vida, ele não busca fama, não busca fortuna, não busca mulheres. Ele só quer viver o máximo possível. Han Jue então entra em um estado de cultivação profunda, tão intenso que perde completamente a noção do tempo. Dias passam, semanas passam e antes que ele perceba, meio ano inteiro desaparece. Quando finalmente alguém abre a porta do quarto, o irmão Yang aparece sorrindo e pede desculpas pela demora. Ele explica que o primeiro ancião finalmente voltou, mas no instante em que olha para o Han Jue, o sorriso dele congela. A aura do Han Jue está muito mais pesada e assustadora do que antes. Até o próprio Han Jue fica surpreso quando percebe quanto tempo passou. Meio ano inteiro cultivando sem sair do quarto, e o resultado dessa obsessão finalmente aparece diante dos olhos dele. O Han Jue já alcançou o 9º nível do refinamento de Ki, usando apenas cultivação de fogo.
Depois de meio ano isolado, ficando cada vez mais forte, será que finalmente chegou a hora do Hanjue conhecer o misterioso primeiro ancião da seita pura de Jade? Já faz meio ano desde que o Hanjue entrou de vez no caminho da cultivação, e o resultado desse tempo trancado treinando finalmente começa a aparecer. Diante dos primeiros anciões, ele se curva com respeito e cumprimenta todos, tentando manter aquela postura humilde de quem não quer chamar a atenção demais. Só que, mesmo tentando parecer normal, os anciões logo percebem que tem algo diferente nele. Um deles observa o Hanjue com atenção e comenta que o potencial dele para a cultivação de fogo melhorou de forma absurda. Para o velho, aquilo só podia significar uma coisa. Durante esses 6 meses, Hanjue ficou cultivando sem parar, sem preguiça e sem distração. Outro ancião concorda, dizendo que ele passou esse tempo inteiro dentro do quarto, treinando como um louco. Com esse talento e essa disciplina, talvez ele até pudesse se tornar um dos poucos discípulos de elite da seita. Mas o Hanjue não se deixa levar por elogios. Por fora, ele mantém a calma. Por dentro, ele sabe que ainda não pode se comparar aos verdadeiros discípulos internos. Ele já entendeu que o mundo da cultivação é cheio de monstros escondidos, e achar que ficou forte só porque recebeu elogio de ancião seria pedir para morrer cedo. Só que os anciões não param por aí. Eles explicam que, se o Hanjue quiser entrar para a seita interna, precisa encontrar um mestre. A seita da Jade Pura possui 18 picos principais, cada um com seu próprio ancião responsável. Se algum desses mestres se interessar por ele, Hanjue pode se tornar diretamente um discípulo interno. Mas caso ninguém o escolha, o caminho será bem mais difícil. Ele teria que participar da competição da seita externa e lutar para alcançar o reino do estabelecimento da fundação o mais rápido possível. Hanjue escuta tudo em silêncio e responde com respeito que entendeu. Mas antes que ele possa sair, um dos anciões lembra de avisar algo importante. Cada ancião missionário tem uma personalidade diferente. Alguns gostam de cultivar em silêncio, de forma discreta, sem aparecer muito. Outros vivem saindo para missões, se metendo em confusão, buscando batalhas e oportunidades fora da seita. Então o ancião pergunta diretamente que tipo de estilo de treinamento o Hanjue prefere. E a resposta dele vem sem nenhuma hesitação. Hanjue diz que prefere ser o cultivador de baixo perfil. Ele não gosta de multidões, não gosta de aparecer e muito menos quer virar alguém famoso dentro da seita. Para ele, quanto menos gente prestando atenção, melhor. O ancião sorri e diz que nesse caso existe um lugar perfeito para ele: o Pico Sereno da Jade. Segundo ele, Hanjue com certeza vai gostar de lá. Mas que tipo de lugar seria esse pico para combinar tanto com alguém que quer sumir dos olhos de todo mundo? Logo depois, Hanjue é levado para conhecer a verdadeira seita interna da Jade Pura. E quando ele vê o lugar, fica completamente impressionado. A área é gigantesca, cheia de montanhas, pontes suspensas, construções antigas e cultivadores voando pelos céus em suas espadas. Ele olha para cima e vê vários praticantes cortando o ar como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Hanjue fica admirado, mas o ancião diz para ele não se impressionar tanto, porque em breve ele também poderá aprender a voar sobre uma espada. A seita interna é praticamente outro mundo. Ali os discípulos podem aceitar missões, receber salário, trocar recursos e buscar oportunidades para avançar na cultivação. Hanjue percebe que subestimou demais a seita da Jade Pura. Ele sempre imaginou que a seita seria pequena, como aquelas da Drama Wuxia que ele via na vida passada. Mas agora, vendo tudo aquilo de perto, ele entende que estava completamente enganado. O problema é que ele acaba falando isso em voz alta. O ancião escuta a expressão estranha e pergunta, confuso: o que seria um Drama Wuxia? Hanjue trava por um instante, sem saber como explicar que veio de outro mundo e que aquilo era coisa da Terra. Então ele tenta desconversar, fingindo que não foi nada importante. Mas antes que o clima fique estranho demais, o ancião avisa para ele tomar cuidado. Eles estão voando muito alto, e se Hanjue cair dali, mesmo estando no 9º nível do refinamento de Ki, ainda morreria sem chance de reação. Hanjue engole seco. Mesmo depois de ficar mais forte, ele ainda percebe que, nesse mundo, qualquer descuido pode virar uma sentença de morte. Depois de atravessarem montanhas e nuvens, eles finalmente chegam ao Pico Sereno de Jade. Só que o lugar é bem diferente do que Hanjue imaginava. Comparado aos outros picos imponentes da seita, esse é o menor, mais quieto e bem mais vazio. Não há discípulos circulando e o clima é de completo isolamento. O ancião explica que o Pico da Jade Serena
tem a menor quantidade de discípulos de todos. O motivo não é exatamente falta de força, e sim a personalidade da mestra do pico, a fada Sichuan. A cultivação dela é profunda e praticamente impossível de medir, mas ela prefere ficar em reclusão, cultivando em paz e silêncio. E tem outro detalhe ainda mais importante. Ela não permite que seus discípulos desenvolvam sentimentos românticos uns pelos outros. Por causa disso, os discípulos do pico da Jade Serena são quase como ascetas, pessoas que vivem apenas para cultivar, sem se envolver em romance, intriga ou distrações. O ancião ainda dá a última chance para Ranjue mudar de ideia, como se dissesse: olha, depois não reclama. Mas Ranjue quase brilha de felicidade. Para ele, aquilo é perfeito. Um lugar calmo, isolado, com pouca gente, sem romance, sem multidão e ninguém enchendo o saco. Ele pensa que agora finalmente poderá cultivar sem ser perturbado. E, mesmo que não consiga companheiros agora, ele não se importa. Na cabeça dele, quando sua cultivação alcançar níveis absurdos no futuro, arrumar algumas companheiras não será problema nenhum. O ancião observa a reação dele e aprova. Para o velho, aquele garoto realmente parece ter um futuro promissor. Mas agora vem a parte decisiva. Ranjue precisa ser apresentado à mestra do pico da Jade Serena. Diante da fada Sichuan, o ancião apresenta Ranjue como um cultivador errante. Ele diz que o garoto possui 3 tipos de potencial de cultivação, e um deles é o raro potencial do trovão. No caminho até ali, Ranjue já havia deixado claro que queria ser discreto, viver em paz e cultivar em silêncio. Então, o ancião pergunta o que a mestra acha dele. A fada Sichuan olha para Ranjue com calma. Ela tem uma presença fria, elegante e esmagadora, daquele tipo que faz qualquer um medir as palavras antes de abrir a boca. Então ela pergunta se Ranjue estaria disposto a entrar para o pico dela e focar somente na cultivação. Antes mesmo dele responder, uma discípula do pico se anima ao ver o rosto dele. Ela comenta que o pico sereno de Jade finalmente ganhou um discípulo bonito. Ranjue, curioso, usa o sistema para verificar a favorabilidade da garota e fica surpreso ao ver 2 estrelas. Ele pensa que sua beleza de nível máximo realmente é assustadora. Mesmo sem fazer nada, o charme dele já estava afetando as pessoas ao redor. Mas Ranjue não se empolga com isso. Ele sabe que charme demais pode ser perigoso, principalmente em uma seita onde ele quer passar despercebido. A fala é tão seca que a favorabilidade da garota cai de 2 estrelas para 1 na mesma hora. Ranjue percebe isso e, por dentro, dá aquele desprezo clássico. Mulheres. Mas a fada Sichuan não está interessada nesse tipo de bobagem. Ela quer saber se Ranjue realmente tem capacidade, então pergunta se ele conhece algum feitiço e manda ele atacá-la para testar sua força. Ranjue entende que aquela é sua chance de mostrar valor, sem revelar demais. Ele se prepara, concentra o Ki e decide usar o melhor golpe que tem no momento. A energia começa a se formar ao redor dele. Uma luz dourada brilha em seus dedos, tomando a forma de uma rajada afiada e veloz. O ataque dispara com força, cortando o ar em direção à fada Sichuan, mas ela nem se mexe. A rajada explode diante dela, se espalha em luz e pressão, mas não consegue causar o menor dano. A fada Sichuan permanece parada, tranquila, como se aquele ataque fosse apenas uma brisa passando. Ranjue percebe na hora a diferença absurda entre eles. Para ele, aquele golpe era o melhor que podia fazer. Para ela, não passou de um teste simples. Mesmo assim, o ataque chama a atenção da discípula loira. Ao ver a técnica de Ranjue, ela fica surpresa e solta que ele, na verdade, não é nada ruim. O sistema aparece novamente e mostra que a favorabilidade dela subiu de volta para 2 estrelas. Ranjue nota isso e fica pensativo. A fada Sichuan ainda está com apenas 1 estrela de favorabilidade, mas a discípula chamada Shang Yue já voltou a demonstrar interesse por ele. A fada Sichuan observa o ataque de Ranjue com aquela calma assustadora e pergunta, sem demonstrar nenhuma surpresa: esse é o único movimento que você sabe? Ranjue responde de forma simples, sem inventar desculpas: sim. Mesmo assim, a mestra não parece decepcionada. Pelo contrário, ela diz que a técnica de espada dele não é ruim e permite que, a partir daquele momento, Ranjue fique no pico sereno de Jade. O ancião que trouxe Ranjue até ali fica satisfeito e se despede, dizendo que tem grandes expectativas para ele. Mas enquanto o velho vai embora, Ranjue percebe um detalhe estranho. A fada Sichuan continua olhando para ele em silêncio, com um olhar difícil de decifrar. Na cabeça dele, o alerta já começa a apitar.
Por que ela está olhando assim? Será que percebeu alguma coisa nele? Antes que Ranjue consiga entender a situação, a discípula loira ao lado cutuca ele e pergunta se ele não vai se curvar para reconhecer a fada Xixuan como sua mestra. Ranjue finalmente se toca e entra em desespero. Ele se joga no chão numa reverência exagerada, praticamente batendo a cabeça no piso e grita: "Discípulo Ranjue cumprimenta a mestra! Longa vida, mestra!" A cena é tão intensa que até a própria fada Xixuan fica sem reação, pensando que uma simples reverência já teria sido suficiente. Mas Ranjue não está ali para correr risco. Se for para parecer respeitoso, ele vai parecer respeitoso até demais. Só que a fada Xixuan não liga muito para esse exagero. Ela apenas aceita a situação e dá uma ordem para Shang Yue levar o novo irmão Júnior até a seita interna, fazer o registro e organizar uma morada em caverna para ele. Shang Yue aceita na hora, toda animada. Já Ranjue fica meio perdido com a forma como ela o puxa e começa a conduzi-lo dali, como se os dois já fossem próximos. Ela pergunta se ele sabe voar em espada. Ranjue responde, meio sem graça, que ainda não aprendeu isso. A fada Xixuan observa tudo de longe e, em silêncio, pensa que aquele garoto até se comporta bem e tem um temperamento nada ruim. Mas será que esse jeito humilde de Ranjue é verdadeiro? Ou só mais uma camada de estratégia dele para sobreviver? Logo depois, Shang Yue leva Ranjue voando pelo Pico Jade Sereno. Ele se apresenta com um sorriso e dizendo que seu nome é Shang Yue e que ele pode chamá-la de irmã sênior. Ela também explica que, como Ranjue é recém-chegado, pode perguntar qualquer coisa que não entender. A aproximação dela é tão natural e tão grudenta que Ranjue fica completamente travado atrás dela, com aquela cara de quem não sabe onde enfiar a própria alma. Por fora, ele agradece educadamente e diz que não ousaria incomodá-la, mas se algum dia precisar de ajuda, vai procurá-la. Shang Yue acha isso fofo e elogia a educação dele, só que por dentro, ela já faz um juramento dramático, não vai deixar aquele irmão júnior ser intimidado por ninguém. E o motivo é simples. Durante 5 anos inteiros, ela trabalhou duro dentro do Pico Jade Sereno para chegar onde está. E agora, depois de todo esse tempo, finalmente apareceu um irmão júnior bonito, agradável, educado e fácil de conversar. Para ela, Ranjue é praticamente uma recompensa pelos anos de esforço. Enquanto isso, Ranjue só consegue pensar em uma coisa. O Pico Sereno de Jade é conhecido por ter discípulas ascéticas, mas parece que o nome não combina muito com o comportamento delas. Afinal, se todas as discípulas forem como Shang Yue, como ele vai conseguir cultivar em paz? Será que o maior perigo do Pico Sereno de Jade não são inimigos externos, mas sim o charme descontrolado dele, atraindo a atenção demais? Shang Yue finalmente leva Ranjue até sua nova morada em caverna. O lugar é simples, isolado e fica bem ao lado da caverna dela. Ela explica que assim ele poderá cultivar em paz. Ranjue agradece com educação, mas quando fica sozinho solta um suspiro pesado. A seita interna é muito maior do que ele imaginava. Desde que começou a cultivar, essa é a primeira vez que ele sente uma pressão real, e quanto mais ele avança, mais percebe o abismo entre os níveis de poder. Ele lembra da fada Xixuan. Pelo sistema, ela aparece como cultivadora do 3º nível do Reino da Alma Nascente. Para Ranjue, esse é um nível completamente fora do alcance dele. Antes, o primeiro ancião da seita externa já parecia forte, mas agora ele entende que existia uma diferença absurda entre a seita externa e a seita interna. O próprio ancião externo estava a um passo do núcleo dourado, e mesmo assim, só conseguia virar ancião da parte externa. Então Ranjue começa a organizar tudo na cabeça. Primeiro vem o refinamento de Ki, onde o cultivador absorve Ki para o Dantian e usa essa energia para nutrir o corpo, fortalecendo seus atributos físicos. Depois, quando o Ki é absorvido completamente, ele se comprime e se transforma em líquido dentro do Dantian, virando energia espiritual. Esse é o caminho para o estabelecimento da fundação. Em seguida, quando o Ki se reúne e forma o Dan Yuan, o próprio corpo passa a funcionar como uma fornalha, condensando essência, Ki e energia divina para formar o núcleo dourado. Depois disso vem o Reino da Alma Nascente, onde o núcleo dourado se quebra e o cultivador passa a usar o poder da Alma Nascente, alcançando uma força imensurável. E esse é exatamente o nível da fada Xixuan. Para piorar acima desse nível, só o fundador da seita da Jade Pura conseguiu chegar, mas ele está desaparecido há muitos anos e nunca voltou. Ranjue engole seco. Isso significa que, entre todos os cultivadores que ele encontrou até agora, a fada Xixuan é disparada a mais forte. E aí ele percebe algo importante. Agora ele tem uma árvore enorme para se abrigar debaixo.
Antes de ficar realmente poderoso, vai precisar contar com a proteção da mestra. O mundo exterior é perigoso demais, e ele sente até gratidão por ter escolhido a seita pura de Jade em vez de sair vagando por aí. Mas Hanjue não se ilude. Ter uma mestra forte é bom, mas não é motivo para relaxar. Pelo contrário, isso só aumenta a responsabilidade. Se ele quer viver muito, ficar mais forte não parece uma ideia ruim. Afinal, se o objetivo dele é ter uma vida longa, então o primeiro passo é continuar vivo. Ele decide que agora não é hora de suspirar nem se preocupar com bobagem. O plano é simples: cultivar seu potencial de fogo até o 9º nível. Com uma mestra tão poderosa por trás, ele não pode decepcioná-la. Mas antes que ele entre totalmente em reclusão, o sistema aparece com uma nova escolha. Hanjue agora se tornou oficialmente discípulo interno da seita pura de Jade. Iniciou sua primeira cultivação depois de entrar na seita. O sistema oferece 2 caminhos. O primeiro caminho é ganhar pontos de reputação e liderar o pico sereno de Jade até ele se tornar o pico mais forte. Como recompensa, receberia um equipamento incomparável, mas isso ofenderia a fama da fada Shishua. O segundo caminho é manter o perfil baixo e cultivar em silêncio. Se conseguir o reconhecimento da fada Shishua, receberá um manual de técnica de movimento. Hanjue olha para as opções e nem precisa pensar muito. A primeira opção é praticamente suicídio social. Fazer o pico sereno de Jade virar o mais forte até poderia render recompensa boa, mas ofender a própria mestra de jeito nenhum. Ele acabou de conseguir uma protetora de nível alma nascente, não vai jogar isso fora por um equipamento. Então ele escolhe o caminho discreto. E assim o tempo passa, 3 anos. Depois, Hanjue continua no pico do sereno de Jade, firme em sua reclusão. Depois de tanto tempo cultivando, ele sente que finalmente está na hora de aprender a técnica de voar em espada. Afinal, se ele não souber voar, vai ficar difícil se locomover pela seita interna. E depender de Shangwei toda vez que precisa descer a montanha seria péssimo. Ele pega o manual da técnica da espada voadora e começa a estudar. Mas para alguém com um talento absurdo no dao da espada, aquilo é praticamente brincadeira de criança. Hanjue olha o conteúdo, entende a lógica com facilidade e pensa que com sua aptidão de nível máximo, dominar a técnica deve ser simples. E realmente é. Pouco depois, ele já está voando pelo céu sobre a espada, deslizando entre as montanhas como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Hanjue fica satisfeito. Esse é o benefício de ter talento supremo. Ele nem precisa sofrer como outros discípulos que passam anos tropeçando em cima da espada para aprender o básico. Para ele, basta entender o princípio e praticar um pouco. Só que enquanto está voando tranquilo, alguém chama seu nome. Hanjue! Ele se vira e vê a fada Shishua no alto observando-o. Ela comenta que ele realmente é impressionante. Afinal, conseguir ficar em reclusão por 3 anos inteiros sem sair? Hanjue imediatamente se aproxima com respeito e cumprimenta a mestra. Ele diz que tem algo para discutir com ela. A fada Shishua escuta em silêncio e Hanjue explica que conseguiu cultivar seu potencial de vento e fogo até o 9º nível do reino de refinamento de Ki. Agora ele quer saber onde pode ir para cultivar seu potencial de trovão. A mestra entende a intenção dele e pergunta: você deseja cultivar todos os 3 reinos até o estabelecimento da fundação? Hanjue responde que sim, mas por dentro ele sabe que está escondendo parte da verdade. Não só os 3. Ele quer cultivar todos os 6 atributos. Só que a fada Shishua dá a resposta que ele não queria ouvir. Ela diz que tem medo de que ele não consiga. No mesmo instante, Hanjue fica em choque. A fala dela cai como um raio. Literalmente. Se até uma cultivadora no reino da alma nascente está dizendo que talvez ele não consiga, então o desafio pode ser muito maior do que ele imaginava. A fada Shishua olha para Hanjue com seriedade e explica o motivo de sua preocupação. Para ela, especializar-se em um único tipo de Ki espiritual já é extremamente difícil. Um cultivador comum pode passar anos, décadas e talvez até a vida inteira tentando dominar apenas um atributo. Então, se Hanjue quiser cultivar vários tipos ao mesmo tempo, o caminho dele vai ser muito mais demorado e perigoso. E esse nem é o pior problema. A mestra avisa que no futuro, quando ele tentar romper para reinos superiores, a tribulação celestial será muito mais forte. Quando mais atributos ele cultivar, maior será o preço cobrado pelos céus. Além disso, o tempo investido também pode acabar virando um desperdício, porque talvez ele gaste anos demais tentando avançar em todas as direções ao mesmo tempo. Hanjue escuta tudo em silêncio. Ele entende perfeitamente o que a mestra está dizendo. Ter tantas raízes espirituais parece uma bênção, mas também vem com um custo absurdo. Cultivar tudo ao mesmo tempo não é apenas uma questão de talento, é uma questão de paciência, recursos
resistência e coragem para encarar uma tribulação muito pior no futuro. Mesmo assim, Hanjue não recua. Ele se curva diante da fada Xichua e responde com determinação. Diz que entende o risco, mas acredita que com sua força de vontade consegue superar isso. Se for necessário gastar todo seu tempo cultivando, então ele fará exatamente isso. Para Hanjue, o caminho mais seguro não é o mais rápido. O caminho mais seguro é o caminho que vai deixá-lo forte o bastante para não depender de ninguém. A fada Xichua percebe a decisão dele e não tenta impedir. Em vez disso, ela indica um local onde Hanjue poderá cultivar seu atributo de trovão, a formação de teletransporte da seita interna, que leva diretamente ao Lago do Espírito do Trovão. Hanjue agradece o conselho da mestra e parte imediatamente. Ao chegar no Lago do Espírito do Trovão, Hanjue fica impressionado com a estrutura da seita da Jade Pura. O lugar não tem nada de simples. Raios roxos cortam o céu, pilares antigos cercam a área e a energia espiritual do trovão se espalha pelo ar com uma intensidade absurda. Ele olha em volta e pensa que a seita é generosa demais. Antes de chegar ali, imaginava que o tal lago seria algo pequeno, talvez parecido com um viveiro de peixes, mas a realidade é completamente diferente. O local é enorme, poderoso e claramente feito para cultivadores especializados em trovão. Mesmo estando longe do centro, Hanjue já consegue sentir o ki espiritual do trovão emanando de todos os lados. Aquela pressão elétrica parece atravessar o ar, fazendo o corpo dele reagir antes mesmo de começar a meditar. Ele decide ir mais perto para absorver melhor. Quanto mais se aproxima, mais percebe a pureza absurda daquele lugar. Para ele, o Lago do Espírito do Trovão é perfeito. Se cultivar perto do centro, seu ki espiritual do trovão pode subir diretamente até o 9º nível com uma velocidade que o ki do fogo jamais conseguiria alcançar. Hanjue fica animado. Um espaço tão grande e tão vazio só prova uma coisa: pessoas com raiz espiritual de trovão são realmente raras. Mas antes que ele se empolgue demais, uma voz assustadora explode perto dele. Uma criatura parecida com uma árvore viva grita para ele não ficar andando pelo Lago do Espírito do Trovão. Segundo ela, os cultivadores só podem treinar nas bordas do lago. Se alguém chegar perto demais do centro, será atingido pelos raios até a morte. E se isso acontecer, a culpa será totalmente da própria pessoa. Hanjue leva um susto. Ele encara aquela figura estranha e percebe que está diante de um espírito da árvore. E como sempre, sua primeira reação mental é analisar o valor daquilo. A seita pura de Jade realmente gastou uma fortuna para manter um espírito de árvore ali. Afinal, esse tipo de existência também é conhecido como um tesouro catalisador da cultivação. Apesar da aparência meio demoníaca, o espírito de árvore tem uma função extremamente valiosa. Cultivar perto dele dobra a eficiência do treino. Hanjue imediatamente entende que encontrou um tesouro raro. Para ele, aquilo é uma oportunidade perfeita. Com a ajuda do ambiente do trovão e do espírito de árvore, seu ki espiritual do trovão pode chegar ao 9º nível antes do esperado. Ele fica tão animado que pensa alto. Começando do zero, vai cultivar o atributo de trovão até o 9º nível em apenas um ano. Só que os cultivadores ao redor escutam e começam a zombar. Um deles pergunta se Hanjue está falando sério. Outro diz que isso é impossível, porque a pureza dele parece baixa demais. Na visão deles, por mais arrogante que alguém seja, existe um limite quando o assunto é cultivo. Ninguém consegue levar um atributo do zero ao nível máximo em apenas um ano. Alguns ainda comentam que com esse tipo de personalidade, Hanjue não vai conseguir ir muito longe. Hanjue ignora tudo. Ele não está ali para provar nada para aquele bando de desconhecidos. Ele está ali para cultivar. E quando ele fecha os olhos e começa a absorver o ki do trovão, o tempo começa a passar. Um ano depois, aqueles mesmos cultivadores que duvidaram dele precisam engolir as próprias palavras. Hanjue realmente conseguiu. O dia finalmente chegou. A cultivação dos 6 caminhos está completa. Todos os atributos que ele precisava desenvolver chegaram ao ponto necessário. E agora ele pode tentar romper para o reino do estabelecimento da fundação. Mas a preocupação da fada Xichua não era sem motivo. Ela havia avisado que cultivar múltiplas raízes espirituais poderia tornar a tribulação celestial muito mais perigosa. Só que havia uma coisa que a mestra não sabia. A técnica de cultivo de Hanjue já registrava um método especial para lidar com isso. A técnica para dividir a tribulação. Enquanto Hanjue se prepara, o céu acima do lago do Espírito do Trovão começa a mudar. Nuvens escuras se acumulam, raios violentos surgem entre elas, e uma pressão aterrorizante cai sobre toda a região.
A tribulação do trovão para romper o estabelecimento da fundação apareceu. O espírito de árvore olha para aquilo e fica em choque. Ele percebe imediatamente que o problema, Ranjue, escolheu o pior lugar possível para o avanço. Como está dentro do lago do espírito do trovão, a própria energia do local vai intensificar a tribulação, aumentando a força dos raios e tornando tudo ainda mais perigoso. Os cultivadores próximos entram em pânico e perguntam o que aquilo significa, e o espírito da árvore responde sem rodeios. Ranjue não deveria estar rompendo ali. O lago vai ativar e fortalecer a tribulação do trovão, praticamente dobrando o risco. Todos precisam se afastar rápido para não sofrerem juntos sem motivo. E o pior, mesmo que alguém quisesse salvar Ranjue, agora já é tarde demais. A nuvem da tribulação já se formou, o julgamento dos céus começou. Ranjue, no entanto, não demonstra medo. Para ele, aquilo é apenas trovão, e trovão pode virar energia. Com confiança total, ele ativa o método para dividir a tribulação. A ideia é absurda: absorver o trovão da tribulação celestial e convertê-lo no ki espiritual mais puro possível, criando uma barreira para resistir ao impacto. Enquanto todos pensam que ele vai morrer, Ranjue transforma o próprio perigo em combustível para seu avanço. Os raios descem violentamente, a luz roxa explode ao redor dele, o corpo de Ranjue fica cercado por energia, como se estivesse no centro de uma tempestade celestial. Os cultivadores observam de longe, sem conseguir acreditar. Um deles pergunta que tipo de técnica de cultivo é aquela. Outro nem sabe responder, mas entende o resultado. Ranjue conseguiu avançar para o reino do estabelecimento da fundação. E não foi um avanço comum. Depois da tribulação, Ranjue percebe que seu progresso foi ainda maior do que imaginava. No começo ele planejava apenas consolidar a cultivação depois do rompimento, mas de alguma forma acabou chegando diretamente ao terceiro nível do estabelecimento da fundação. Ele olha para seus atributos e vê que sua expectativa de vida subiu para quase 200 anos. Ranjue fica satisfeito. Permanecer vivo realmente é uma sensação maravilhosa. Mas a alegria dura pouco, porque logo aparece alguém cobrando pelo uso do lago do espírito do trovão. O responsável informa que Ranjue precisa pagar 100 pedras espirituais de alto nível pelo período de uso do local. Ranjue fica sem reação por um instante. Cultivar em um lugar bom realmente não sai barato. Mesmo assim, olhando para o resultado, não dá para dizer que foi dinheiro jogado fora. Ele entrou ali buscando o ki espiritual do trovão e saiu como um cultivador do terceiro nível do estabelecimento da fundação. Pouco depois, enquanto ainda está processando tudo, Ranjue encontra outro discípulo da seita. O homem se aproxima com calma e se apresenta como Mufushou, do Pico do Trovão Celestial. Ele elogia Ranjue, dizendo que em apenas 2 anos ele já conseguiu chegar ao terceiro nível do estabelecimento da fundação. Dentro de toda a seita interna, isso já pode ser considerado um dos melhores resultados. Ranjue responde de forma educada, agradecendo o elogio. Ele se apresenta como Ranjue do Pico Sereno de Jade, mas quando Mofushou ouve isso, sua expressão muda. Um discípulo do Pico Sereno de Jade com esse talento, para ele, isso é um desperdício. Então Mofushou faz uma proposta direta. Ranjue deveria considerar ir para o Pico do Trovão Celestial. Afinal, o mestre dele é um cultivador de trovão. Isso combinaria muito mais com o talento que Ranjue acabou de demonstrar. A oferta é tentadora. No Pico Trovão Celestial, Ranjue provavelmente teria recursos melhores para seu atributo do trovão. Talvez recebesse orientação especializada, técnicas mais adequadas e um caminho mais rápido de avanço. Mas Ranjue não se deixa levar. Ele já reconheceu a fada Shenshua como sua mestra, e para ele isso não é algo que pode ser mudado tão facilmente. A partir do momento em que ele se tornou sua mestra, ela também se tornou sua protetora. Trocar de pico agora seria como abandonar a própria família por conveniência. Então Ranjue recusa com respeito. Ele agradece a gentileza de Mofushou, mas deixa claro que não pretende mudar de mestre. Mofushou não insiste de forma agressiva. Ele apenas diz que ainda existe uma chance e espera que Ranjue pense com cuidado. Só que por trás daquela conversa aparentemente educada, fica uma tensão estranha no ar. Ranjue acabou de chamar a atenção dentro da seita interna. Seu avanço foi rápido demais. Sua tribulação foi absurda demais e agora até discípulos de outros picos estão tentando puxá-lo para longe do Pico Sereno de Jade. Ele queria apenas cultivar em silêncio, mas quanto mais forte fica, mais difícil parece continuar invisível. Passando aqui no final do vídeo de novo, rapaziada, fiz uma horinha aí pra vocês, entreguei um pouquinho mais do que da outra vez, deu um pouquinho mais de trabalho, mas tá aí, entendeu? De novo eu vou pedir pra vocês comentar o que eu puder melhorar. Eu sinto que essa parte nova já tá muito mais sincronizada, tá muito melhor, entendeu?
Mas se vocês tiverem alguma sugestão aí, qualquer coisa de thumb, eu tô tentando melhorar mais nas thumb, entendeu? Minhas thumb não estão 100% ainda. Mas eu vou melhorando com o tempo, rapaziada. E comenta aí sugestões que vocês tiverem. É isso aí, obrigado, gente.